Na madrugada de 10 de agosto de 2023, um policial atendeu uma ligação bastante incomum. Do outro lado da linha estava Urfan Sharif, e o que ele iria contar surpreenderia até o mais experiente dos policiais. Take a deep breath and tell me what's happened. I cannot. I physically punished my Okay. daughter and she died. Your daughter has died. I killed my daughter. I killed my daughter. How have you killed your daughter? I beat her up. It wasn't my intention to kill her, but I beat her up too much. Após a ligação ser encerrada, o atendente encaminhou o chamado para os policiais mais próximos à região para averiguação da informação recebida. Chegaram ainda na madrugada e, surpreendentemente, a informação recebida era verdadeira. E os policiais encontraram o corpo de uma menina de 10 anos, Sarah Sharif. Na análise inicial, peritos localizaram objetos quebrados, marcas de violência e sinais de maus tratos evidentes no corpo da criança. Vizinhos relataram à polícia que Sarah vinha apresentando hematomas e parecia cada vez mais isolada. A investigação descobriu que, em abril daquele ano, ela havia sido retirada da escola sob a justificativa de educação domiciliar. Era, na verdade, uma forma de encobrir os abusos. O passo seguinte confirmou a suspeita. Apenas horas após a morte, o pai, a madrasta Beinash Batou e o tio Faisal Malik haviam fugido para o Paquistão, levando consigo 5 crianças. Poucos dias depois, a autópsia revelou a extensão do horror. O corpo de Sarah apresentava 71 lesões externas, 25 fraturas e um traumatismo craniano severo. Havia marcas de queimaduras, mordidas humanas e fraturas raríssimas na coluna, indícios de violência brutal e prolongada. A conclusão foi clara. A menina não morreu de um único golpe, mas após uma sequência de abusos contínuos, caracterizados oficialmente como tortura. A investigação passou a tratar o caso como homicídio qualificado, com a confirmação de que Urfan Sharif, Beinash Batou e Faisal Malik haviam fugido para o Paquistão. Poucas horas após a morte de Sarah, a investigação britânica entrou em uma nova e delicada fase. Não se tratava mais apenas de esclarecer um crime brutal dentro de uma casa em Surrey, mas de articular uma caçada internacional contra suspeitos que haviam atravessado fronteiras. A polícia de Surrey acionou a Interpol e foram emitidos alertas de difusão vermelha, mecanismo usado para localizar e prender fugitivos no exterior. Estes alertas circularam por aeroportos e fronteiras, permitindo que autoridades monitorassem possíveis deslocamentos internacionais da família Sharif. Paralelamente, agentes da Agência Nacional contra o Crime e da Polícia Britânica passaram a compartilhar informações em tempo real com a polícia paquistanesa, apesar da ausência de um tratado formal de extradição entre os dois países. O esforço diplomático também se intensificou. Autoridades britânicas pressionaram Islamabad, enquanto a embaixada paquistanesa em Londres foi cobrada pela mídia e pela opinião pública a colaborar plenamente. Mesmo sem mecanismos oficiais de extradição, havia um interesse político e moral em demonstrar que os agressores não poderiam se esconder impunemente. A divulgação do caso foi outro pilar da estratégia. Fotos de Sarah e dos suspeitos foram amplamente distribuídas em cartazes, sites oficiais e redes sociais, em inglês e em urdu, para alcançar tanto o público britânico quanto a diáspora paquistanesa. Canais de denúncia foram abertos em 2 línguas, encorajando pessoas que tivessem informações sobre o paradeiro dos Sharif a contatar diretamente a polícia. Enquanto isso, a mídia britânica e internacional acompanhava cada passo da caçada, transformando o caso em manchete diária. Jornais descreveram a busca como uma verdadeira caça humana, enquanto programas de televisão questionavam como os acusados haviam conseguido escapar tão rapidamente. Essa pressão constante manteve o caso vivo na esfera pública e aumentou o senso de urgência entre as autoridades. Em setembro de 2023, autoridades paquistanesas realizaram uma operação na cidade de Jhelum. No local, 5 irmãos de Sarah foram encontrados vivos e colocados sob proteção do governo. Mas a frustração persistia. Urfan Batou e Malik continuavam escondidos, desafiando a busca internacional. Poucos dias depois, as movimentações da família foram monitoradas. Pressionados pela repercussão global, Urfan Batou e Malik
decidiram retornar voluntariamente ao Reino Unido. Em 13 de setembro, quando o avião pousou no aeroporto de Gatwick, policiais entraram na aeronave e prenderam os 3 ainda em seus assentos. As acusações formais de homicídio e de permitir a morte de uma criança foram imediatamente apresentadas. Nos meses seguintes, promotores e investigadores reuniram provas decisivas. Objetos usados como instrumentos de tortura foram coletados. Um bastão de cricket com sangue, sacolas plásticas utilizadas para sufocamento e até um ferro de passar roupas. O histórico era devastador. Vizinhos confirmavam que a menina era tratada como uma criada. Professores lembravam de hematomas constantes e até o uso de hijab, que é um véu utilizado por mulheres para esconder machucados. E ainda mensagens que Beinash Batu encaminhava à sua irmã, relatando as agressões sofridas por Sarah. Urfan deu uma surra na Sarah. Ela está coberta de hematomas, literalmente espancada até ficar preta. Ela está muito machucada. Sinto muito pela Sarah. Quero muito denunciá-lo. Ele bateu na Sarah ontem e não posso mandá-la para a escola na segunda-feira daquele jeito. Cada evidência reforçava o padrão de abusos dentro daquela casa. O julgamento de Urfan Sharif, Beinash Batu e Faisal Malik começou em outubro de 2024, no histórico Tribunal Central Criminal de Londres, o Old Bailey. Um júri popular foi formado para analisar um dos casos mais brutais de violência doméstica infantil da última década. Durante 10 semanas de audiências, o tribunal ouviu uma sucessão de testemunhas e recebeu provas devastadoras. Professores relataram que Sarah aparecia frequentemente com hematomas e, em seus últimos meses, passou a usar hijab para esconder ferimentos no rosto e no pescoço. Vizinhos descreveram que a menina era tratada como uma criada. Médicos legistas detalharam o terror. Sarah apresentava 71 lesões externas, 25 fraturas, marcas de queimaduras provocadas por ferro quente, mordidas humanas e até fraturas raríssimas nas vértebras da coluna. Sinais inequívocos de tortura prolongada. A promotoria exibiu ainda provas físicas, um bastão de cricket manchado com sangue, sacolas plásticas transformadas em capuzes, cordas e até fraldas geriátricas usadas para manter Sarah amarrada por longos períodos. Mensagens de texto de Batu a familiares revelavam que ela reconhecia os espancamentos. Urfan bateu muito na Sarah. Ela está coberta de hematomas. A pobre garota mal consegue andar. No banco dos réus, apenas Urfan decidiu falar. Inicialmente tentou negar responsabilidade direta, alegando que só aplicava tapas disciplinares e insinuando que a principal culpada era Batu. Disse que trabalhava fora quando os piores abusos ocorriam e chegou a afirmar que a ideia de fugir para o Paquistão havia sido dela. Mas, sob intenso contra-interrogatório, em novembro de 2024, sua versão desmoronou. Pressionado pelas evidências, Urfan declarou assumir total responsabilidade pela morte da filha, admitindo ter causado quase todos os ferimentos, embora tenha sugerido que as mordidas e queimaduras poderiam ter sido feitas por outra pessoa. Beinash Batu e Faisal Malik permaneceram em silêncio durante todo o julgamento, optando por não depor. A promotoria argumentou que o silêncio era parte de uma estratégia calculada, enquanto as provas apresentadas mostravam que Batu não só presenciava os abusos, como também os legitimava com justificativas supersticiosas, dizendo que a criança estaria possuída por um djinn. Em 11 de dezembro de 2024, o júri apresentou a decisão. Urfan Sharif e Beinash Batu foram declarados culpados por homicídio. Faisal Malik foi considerado culpado por permitir a morte da sobrinha. Para a promotoria e para a polícia, era o resultado de uma longa e dolorosa investigação. Dias depois, na audiência de sentença, o juiz descreveu o caso como uma campanha de tortura, com um grau de crueldade quase inconcebível. As penas refletiram a brutalidade do crime. Urfan Sharif, prisão perpétua com mínimo de 40 anos. Beinash Batu, prisão perpétua com mínimo de 33 anos. Faisal Malik, 16 anos de prisão.